Olá, bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre aquilo que pensa que a mim me parece ser o tema mais extravagante da atualidade, que é a questão do Qatar, dos direitos humanos, da construção dos Estados no Qatar, e que tem motivado um sarilho de todo tamanho, nomeadamente porque as três figuras mais importantes do Estado português decidiram ir ver os jogos de futebol ao Qatar. Embaixador, como é que tem observado tudo isto, sendo certo que já se sabia que o Qatar não era propriamente o país mais interessante do mundo em termos de defesa dos direitos humanos, sabe-se também que toda a Península Arábica padece do mesmo mal, talvez todo o Islão padeça do mesmo mal. O Ocidente tende a esquecer-se disto. O Ocidente não tem nenhum problema em ter no seu interior os investimentos do Fundo Soberano do Qatar, que tem ativos de 450 mil milhões de dólares, é um bocadinho. E por outro lado, sabia-se desde há 10 anos, ou 11 ou 12 talvez, quando se soube que o Qatar iria ser o país anfitrião do Campeonato do Mundo, que a falta de empenho nos direitos humanos já existia nessa altura. Como é que tem visto todo este extravagante caso? Portanto, talvez valha a pena, para enquadrarmos geograficamente aquilo que estamos a falar, mostrar um mapa da região do Golfo. Esse mapa da região do Golfo mostra-nos, porque às vezes estas realidades do Golfo são um pouco complexas de explicar sem se ter a ideia, não que a geografia aqui tenha um papel essencial, mas porque as diversas realidades políticas mantêm-se aqui como autónomas. Este mapa mostra-nos que há um grande país aqui, que é a Arábia Saudita, que é uma espécie de tutela global dos países do Golfo. Depois temos o Oman à direita. Depois temos os Emirados Árabes Unidos, que são 7 Emirados. E depois temos o Bahrein, o Qatar e o Kuwait. O Kuwait nós ouvimos falar a quanto E da o guerra. Iémen, que está sem nome? E o Iémen, que está sem nome, mas que está, digamos, o Iémen está em baixo, mas não faz parte, digamos, destes Emirados, deste Claro, conjunto claro, de claro. Estados que são federados, em princípio, eu digo em princípio, pela leitura sunita do Islão. Eu digo em princípio porque o Bahrein tem setores xiitas e, portanto, da outra obediência religiosa. O, o país mais rico e o país que lidera praticamente esta zona ao longo destas décadas tem sido a Arábia Saudita. Os outros são países relativamente mais dependentes. O Qatar, porque tem uma riqueza muito particular, porque tem o gás e porque de repente teve uma certa ambição de natureza geopolítica e, mais do que isso, de certa rivalidade com a própria Arábia Saudita, o que parece difícil, tendo em atenção aquilo que é a dimensão geográfica. Nós temos que perceber que aqui há muito deserto no meio disto. O Qatar começou a provocar a Arábia Saudita e começou a ter uma atividade internacional desproporcionada. E, precisamente pelos montantes de dinheiro que tem, começou a ter uma ação que, em particular, começou a ser, eu diria, incómoda para os seus parceiros do Golfo, mas também para outros fora do Golfo, pela ação da Al Jazeera, da famosa canal da televisão Al Jazeera, que está muito, eu não diria por detrás, mas cavalgou as chamadas primaveras árabes. E o Qatar, no início, colocou-se muito ao lado das primaveras árabes. E isso criou um mal-estar profundo nos seus parceiros. Vamos ver o que é o Qatar completamente e o que é que deu origem a isto. O Qatar é uma monarquia absolutista, portanto, sem direitos praticamente, pode ter formalmente alguns direitos, em que o tipo de vida e de comportamento das pessoas é praticamente medieval na forma de tratamento das mulheres, nos direitos aos LGBT, em tudo o que é o comportamento, um rolo compressor de natureza muito conservadora, que torna a vida, digamos, entre a modernidade de um país que faz imensas torres, e nós vemos aquelas imagens extraordinárias das cidades, e ao mesmo tempo uma vida fechada. Depois é um país que praticamente
tem uma população que é feita de imigrados, de imigrantes, digamos, de imigrantes que vêm para ali, muitos da Índia, do Paquistão, das Filipinas, e que vão para ali, e essa foi a primeira questão, que vão para ali em condições de trabalho altamente discutíveis, assim se pode dizer, isto é um eufemismo, que vão trabalhar em ritmos intensíssimos, sem condições de proteção laboral, sem condições de proteção física mesmo, o que provocou, durante a construção dos vários Estados para o Campeonato do Mundo, a morte de milhares, aparentemente, desses mesmos trabalhadores. Fala-se em 6.500, há quem diga que é um exagero, seja o que for, a morte de 3.000 ou 2.000 é um exagero relativamente ao modo como se constroem estas coisas. Não, normalmente há um acidente ou outro, mas não há estes números globais, o que prova bem que houve ali, digamos, uma situação profundamente anómala. O mundo deixou criar em 2010 a escolha do Qatar, e agora diz-se através de corrupção e outras coisas, para a sede do Campeonato do Mundo. É um campeonato especial, se repararmos bem, nós nunca vimos campeonatos do mundo a meio da época. Normalmente vemos os campeonatos do mundo no final da época. O que, curiosamente, e já agora fazemos aqui um interlúdio desportivo, dá uma outra competitividade ao campeonato, porque as equipas já estão, os jogadores já estão mais treinados desde o início de setembro, outubro, nesta altura, o que torna o campeonato, eu diria, mais competitivo sob o ponto de vista técnico. Mas este campeonato também foi uma bandeira para assinalar precisamente as situações que se vivem no Catar, a questão da discriminação das mulheres, isto soma-se também à situação existente no Irão, e, portanto, estamos aqui num tempo que até se misturou outro dia numa manifestação pública durante o jogo entre Portugal e Uruguai, no surgimento de uma pessoa com uma bandeira LGBT, mas ao mesmo tempo também com uma t-shirt a favor das mulheres do Irão, mas também ao mesmo tempo com uma mensagem sobre a Ucrânia. Portanto, assim, uma espécie de multi-manifestante de todas as causas que estão neste momento mais na berra. Portanto, o Irão, o Qatar acabou por ser, eu diria, vítima da sua própria ambição. Certo. Ao querer se mostrar, ao querer criar ali um polo de atração, acabou por também chamar a atenção para todos os aspectos negativos. Nós tivemos as autoridades portuguesas também sobre essa matéria a pronunciarem-se de forma, eu vou utilizar uma expressão simples, discutível, no modo como isso foi feito, mas pronto, é o que é, e também tem a ver com peculiaridades que são luso-portuguesas. E por isso mesmo é um tempo de atenção sobre os países do Golfo, em que vale a pena dizer, e para terminar sobre este aspecto, todos estes países, uns mais, outros menos, o Oman menos, os Emirados com algumas facilidades, o Bahrein com situações complexas, o Kuwait a tentar, e tentou, aliás, e foi quem conseguiu a mediação entre a Arábia Saudita e o Qatar. São tudo realidades diferentes, mas são todos eles marcados por regimes autoritários, com alguma representação política, uns, outros com menos expressivo, mas são regimes autoritários e são, vale a pena dizê-lo, são regimes que o Ocidente manteve e manteve impunes, e mais do que isso, manteve alheios a uma crítica severa ao longo de décadas, porque precisou desses regimes por causa do petróleo. Exatamente. E o caso, claro, o caso do Irão, aliás, é demonstrativo de que o Ocidente tem todo o interesse, digo eu, em manter aquele tipo de regimes, não lhe parece? O Ocidente tem todo o interesse em manter os regimes que lhe permitam acorrer aos interesses de natureza energético. Aliás, nesse aspecto, os Estados Unidos são paradigmáticos. A partir do momento em que os Estados Unidos começaram a ter o gás de xisto e a criar uma dependência menor face, por exemplo, à Arábia Saudita, os Estados Unidos afastaram-se da Arábia Saudita. Afastaram-se com Barack Obama, aproximaram-se ligeiramente com Donald Trump, e Biden tem tido uma atitude profundamente ambígua
relativamente à Arábia Saudita, porque no início, enquanto estava na oposição, disse que os tornariam os párias, e agora, quando começou a perceber que, sob o ponto de vista energético, a Arábia Saudita e o resto dos países do Golfo eram interessantes, já tem uma linguagem mais acomodatícia e, mais do que isso, já consagrou internamente alguma imunidade àquilo que era o papel do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, no assassinato do jornalista saudita-americano no consulado saudita em Ankara. E, portanto, estamos aqui com uma ambiguidade tradicional dos países ocidentais, que, como o António referiu, e como vale a pena lembrar relativamente a toda a Guerra Fria, e para utilizar uma expressão de Roosevelt de uma forma educada, nós temos, eles são bandidos, mas são os nossos bandidos. E, portanto, é assim que o Ocidente se comportou ao longo deste tempo, pondo de parte, de certa maneira, os princípios, quando os interesses são relevantes. Exato. É, portanto, deixá-los ir visitar os bandidos. Vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até já.